Aí, Laura, lembra o seguinte, olha, aqui nesse ambiente aqui, né, eu coloquei já, esse aqui é a playlist do Figuras, então está aqui 1 de 9 vídeos, né? Tem 9 vídeos aqui das figuras. E aqui é a playlist das atividades à distância. Então, não, esse aqui é a playlist dos volumes. Está aqui, volumes. Né? Aí aqui tem esses 3 volumes, tá? Quem perguntou foi a Bruna, né? Tem aqui esses 3 vídeos que eu fiz sobre os volumes. Então, estão os 3 aqui lançados. E deveria ter uma playlist. Está aqui, ó, atividades telepresenciais. Tem uma playlist das atividades telepresenciais, né? Que é onde a gente rabisca os exercícios e tem as Ô, exposições Raul, sobre a matéria. Fala. eu fui tentar enviar os exercícios, mas não tem nenhuma opção de envio. Não? Não, eu acho que você fez errado no EAD. Porque tá falando que só pode enviar no dia 10, só que Eita, tá falando que encerra dia 10. eita, eita. Essa parada do ED é meio doida. Vamos lá, deixa eu olhar aqui. Figuras 2, anotações, atividades. Cadê esse negócio? Volumes, está aqui. Acho que tá aí, isso. É isso aqui. Tem tanto botãozinho para apertar aqui, e nem são 31 participantes, né? Não devia ser 31 participantes, devia ser só a turma de vocês. Um dia, 3 horas, data da entrega. Ih, ferrou. Eu não sei se eu posso editar isso agora. Editar configurações. Atualizando uma tarefa, editar configurações, disponibilidade. É verdade, ó. Então, data da entrega. É porque eu queria dar mais data limite. Permite envios a partir de... Então, vamos colocar hoje, dia 8. E aí vamos deixar... agora, esse final de semana é Páscoa. Né? É esse final de semana que é a Santa, eu acho. O tal de Urbano está até lá. É isso mesmo. Então, eu vou colocar essa entrega até segunda-feira, dia 13. Aqui, data de entrega, dia 13 de abril. E permite envios a partir de hoje. Lembrar de atribuir notas. Isso aí, pronto. Número máximo de arquivos enviados, 2. Uma foto só já dá, né, gente? Então, salvar e voltar ao salvar e mostrar. Ok, acho que foi então. É isso. Acho que foi. Volumes, geral, sessões. Então foi, Bruna. Obrigado pelo aviso. Tá? Nada. Realmente, às vezes eu me confundo com isso. Eu estou mais acostumado com o Dropbox e com o OneDrive. Eles são um pouco mais simples, mas beleza. Tá aí. Eu acho que deu certo aquela história da correção por fotografia, né? Eu gostei dos exercícios que eu recebi e acho que vocês, quem mandou, deve ter recebido a correção. Se alguém mandou o exercício lá pela plataforma e não recebeu a correção, fala comigo ou fala direto com a Lara, tá? Então, a gente viu, gente, começando agora, né? Vamos começar para valer. A gente olhou semana passada sobre os planos, certo? Assim como as retas, os planos são infinitos, certo? Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, por exemplo, é o que é a interseção
de um plano com outro plano. Que figura geométrica a gente obtém através da interseção de dois planos? Quem lembra? Por que a interseção entre dois planos é importante da gente saber? Porque interseção entre dois planos, ela é uma reta. E a gente não consegue ver direito o plano em geometria descritiva, né? O que a gente faz quando a gente representa uma pirâmide, hoje a aula é sobre pirâmides, e o que a gente faz quando a gente representa um prisma, né? A face da pirâmide e a face da prisma, elas são regiões do plano, né? E uma coisa que é interessante a gente lembrar também, por exemplo, esse é um exercício que ele está aqui no SketchUp, mas eu não costumo passar esse exercício porque é uma pirâmide excêntrica. E a gente vai ficar mais nas pirâmides retas, né? Aquelas pirâmides que o centro dela, o vértice, se projeta sobre o centro geométrico da base. Então, olha, por exemplo, essa pirâmide aqui, né? Ela está aqui sendo interseccionada ela está sendo interseccionada por um plano, certo? Se eu vou ocultar esse plano aqui, né? Agora a gente está vendo aqui a pirâmide toda e a gente está vendo essas retinhas aqui também, né? Mas a gente está vendo essa reta que a gente vê aqui, ó. Eu só estou vendo ela porque ela no caso desse exercício, ela é essa reta. Deixa eu ver. Essa reta que eu estou grifando aqui em vermelho, no caso desse exercício, ela é a interseção desse plano daqui com a pirâmide. Mais para frente, uma figura geométrica que é o tronco da pirâmide. Vai ter, no final das contas, é um tronco de pirâmide, é o que aparece aqui nesse exercício, que é um pouco mais avançado. Mas o que o plano tem a ver aqui com a gente? Essa face dessa pirâmide aqui, essa face do tronco de pirâmide, uma região de um plano. Tá? E o que faz o limite dessa região desse plano? Como eu estou marcando aqui com o canetinho. É essa outra segunda face aqui. Tá? Vamos achurar essa segunda face com um azul e a caneta marcadora. Tá? Então, essa face azul que eu estou achurando aqui, olha, ela é uma região de um outro plano, certo? Já a outra face que eu vou achurar com um azul um pouco mais escuro é uma outra região de um outro plano. E o que é, no caso, as arestas dessa pirâmide, né? Desse tronco de pirâmide? Por exemplo, essa aresta daqui. O que gerou essa aresta lateral? Essa aresta lateral foi gerada pela interseção desse plano daqui com esse plano. Certo? Então, a interseção entre dois planos, ela vai me gerar retas. Certo?
assim é a nossa famosa linha de terra. A linha de terra ela pode ser descrita como a interseção entre o plano π e o plano π'. Faz sentido, não? Dá um joinha aí, bate palminha, sei lá. Só para eu ver se vocês estão acompanhando ou não. Beleza. Beleza, então. Então, vamos lá. A interseção de uma reta com um plano gera o quê mesmo? Ou a interseção entre duas retas? Que figura geométrica gera a interseção entre duas retas? Pode usar o chat aí, que eu estou com o chat aberto aqui também. Um pouquinho de interação aí, não. Aqui. Vamos olhar isso. Essa cena não serve. Essa cena daqui. Pode ser. Muito bem. Dá ela por aqui. Tá? Gente, quais eram os elementos mesmos que a gente observa quando a gente vê uma pirâmide? Quais são os elementos que formam a pirâmide? Né? Então, olhando esse exemplo daqui, que está um pouco mais simples. Aqui, olha, eu tenho um segmento de reta, certo? Se essa pirâmide aqui for uma pirâmide A, B, C, D, né? E aqui, lá em cima, eu tenho o seu ponto V, que é o seu vértice. Essa reta daqui, esse segmento de reta, seria uma reta AV. E a gente costuma chamar isso de aresta. Né? Essa, no caso, é uma aresta lateral AV. Né? A gente tem também as faces da pirâmide, certo? Então, a base é uma face. A base aqui está sendo ocultada pelas faces laterais. O que eu estou achurando aqui, ó, é uma face lateral. Tá? Então, essa face lateral aqui, ó, ela poderia ser descrita pela face A, V, B. E aqui estão as retas. Segmentos de retas que formam essa face lateral. Bom, e o que são os vértices da pirâmide? Né? Bom, a gente tem um ponto que é assim, um ponto super importante que a gente costuma batizar de V, de vértice, porque é para esse ponto que eu vou direcionar as retas que vão formar as faces laterais da pirâmide, certo? Então, a pirâmide ela vai ser formada por uma maneira, ela não é formada pela extrusão, como é o caso dos prismas, né? A pirâmide é quando eu pego os vértices de uma figura plana, por exemplo, quais são os vértices? Né? O que são os vértices? Os vértices são esses pontos aonde as arestas estão se encontrando. Né? A interseção entre duas linhas é um ponto.
certo? Então, eu tenho duas arestas aqui de uma figura plana, que é um quadrado, CBAB, se encontram e formam um ponto B. Aí eu imagino um vértice no espaço que não pertence à área, não está sobre a figura plana, no caso, o quadrado ABCD, e eu faço uma conexão com linhas desses pontos da base para esse vértice. E aí eu vou ter essa pirâmide. Tá? Então, eu tenho os vértices, eu tenho as arestas de base, tenho os vértices de base, tenho as arestas laterais, né? Por exemplo, AV, BV, CV, BV são arestas laterais. Aqui é uma aresta de base. Não? E eu tenho as faces laterais e eu tenho a base. Até aí, tudo bem? Bom, o que diferencia uma pirâmide reta de uma pirâmide excêntrica? Essa pirâmide que está desenhada aqui para esse exercício, ela é uma pirâmide excêntrica. Por que ela é uma pirâmide excêntrica? Porque a projeção do vértice dessa pirâmide não se dá no centro da figura que é a sua base. Por exemplo, poderia pegar essa pirâmide, é uma pirâmide reta, certo? Esse confuso. Tá sem fundo a pirâmide. Vamos botar ela. Essa é uma pirâmide reta. Não é mais uma pirâmide reta. Olha só. Se eu for encontrar o centro desse quadrado, volta aqui, ó, mudar. Acho que agora dá para visualizar um pouco
Por que que essa é uma pirâmide reta e essa não é uma pirâmide reta? Se eu for encontrar o centro dessa figura geométrica, que é a base dessa o vértice dela, projetar, ou seja, se eu passar uma reta pelo vértice que faz 90 graus com a base, a projeção do vértice vai coincidir com a projeção da base. No caso dessa outra pirâmide, a projeção do vértice aqui, seria ponto V, ela não coincide com o centro da pirâmide. É muito complexo isso, não? Bem, o que isso tem a ver agora com a nossa aula de planos? Bem, cada face lateral de uma pirâmide vai pertencer a um plano, né? Por exemplo, no caso dessa pirâmide aqui, olha, porque, vejam, olha a base dessa pirâmide. Tá? Se eu levantar essa pirâmide um pouquinho assim, em relação aos meus planos, depois eu teria que levantar a projeção dela. Levantar ela, que tipo de reta são as retas que formam essa base? São retas de topo? São retas fronto-horizontais? Não, né? São retas horizontais. 4 retas aqui, olha, da maneira como eu as posicionei. Ai, meu filho, ó, essas 4 retas, elas têm a mesma distância em relação ao plano horizontal, mas elas têm pontos com afastamentos variados. Então, elas são paralelas ao plano horizontal, mas elas fazem ângulos agudos e obtusos com o plano vertical. Né? Então, no momento que eu vou pegar o vértice da base desse quadrado e converger cada um desses vértices com o vértice da pirâmide, no momento que eu fizer isso, eu vou ter as faces laterais pertencentes a planos quaisquer. Cada face lateral dessa forma um plano qualquer. E por que que essas faces laterais formam um plano qualquer? Ele faz um ângulo de 90 graus com o plano horizontal? Não. Um ângulo de 90 graus com o plano vertical? Não. Ele é paralelo ao plano horizontal? É paralelo ao plano vertical? Não. Todos esses planos são planos quaisquer. Então, essa base, essa pirâmide, ela tem a base dela, a altura da base,
pertence a um plano horizontal. Olha o plano horizontal aqui. E as faces laterais, todas, são planos quaisquer. Vamos voltar. Olha só. Essas duas linhas guias que eu tracei pertencem a esse plano, que é essa face lateral, que eu vou agora pintar ela aqui de laranja. Pirâmide. Certo? Então, esse plano infinito aqui, ó, ele basicamente é essa linha daqui. Se eu desenhasse agora uma reta que vértice e pega o ponto médio da base, encontrei eu tenho uma reta que pertence a esse plano da face lateral, e aqui eu tenho a interseção dessa reta com a base. Então, eu sou capaz agora de desenhar a interseção desse plano com o plano horizontal e a interseção desse plano com o plano vertical. Pronto, olha. Então, é como se aqui... Deixa eu limpar. Fez. Que coisa ele não está querendo fechar. Essas duas retas, a reta, essa é a interseção da face do plano da qual a face dessa pirâmide pertence com o plano horizontal. E essa reta é a interseção da face do qual a face lateral da pirâmide pertence com o plano vertical. Lara, você usa algum aplicativo 3D já, não? Já uso o Sketch. Tá? Então, agora, enfim, que essa questão dos planos ela é relevante para a gente nessa disciplina? Como é que isso vai me ajudar a resolver problemas relacionados à pirâmide? Todo plano que for inclinado em relação ao plano horizontal, ele vai ter o que a gente chama de reta de maior inclinação. Tá? Por exemplo, um plano de topo. Né? O plano de topo é como se fosse uma rampa. Né? Ou aquele outro plano, o plano paralelo à linha de terra. Também é como se fosse uma rampa. O plano de topo, imagina
se eu jogo uma gota d'água nesse plano de topo aqui? Qual vai ser a direção que essa gota d'água vai escorrer no plano horizontal quando ela for atraída para o plano horizontal pela gravidade? Será que ela vai correr para cá, assim, olha? Nessa direção? Será que ela vai correr para uma direção para cá? Alguém saberia me descrever como é que ela corre quando ela cai? É como uma gota d'água caindo num telhado. Que direção ela faz? Gente, ninguém? Ninguém saberia me dizer isso? Quando a gente tem um desenho de telhado, bom, vocês estão no segundo período, né? A maioria. Quando a gente tem um desenho de telhado, olha, a gente tem uma parada, um telhado simples assim, ó, ele quase lembra uma pirâmide, né? Se eu tirasse essa reta daqui do meio, ó, se eu tirasse essa retinha daqui e unisse um pouco mais essas faces laterais, essa face lateral e essa face lateral do telhado, eu teria uma pirâmide, né? Como é que o pessoal em desenho 1 vai indicar a inclinação de um telhado? Você indica a inclinação do telhado, pode ser com um triângulozinho assim. Quem já fez isso em desenho 1? Quando a gente posiciona as telhas de um telhado. Vamos fazer esse desenho. Vou tentar fazer esse desenho um pouquinho maior. Mouse. E vem para cá. Tá? Tem um quadradinho aqui. Legal. Vamos experimentar esse quadradinho. Ó, legal. Tá? Agora tem as ferramentas aqui. Tem essa linhazinha daqui. Vamos tentar usar ela. Tá? Aí tem isso aqui. Aí tem uma coisa assim. Isso aqui devia ser 45 graus. Esse aqui é melhor. Não é tão ruim assim. Tragou ali. Vamos de novo aqui. Tentar pegar 45 graus. 45 graus. Mais ou menos, né? E agora uma retinha. Muito bem. Olha só. Então, eu desenho, eu faço um símbolo triangularzinho, o meu símbolo triangular que ficou. Tá? Eu faço um símbolo triangular, que é basicamente uma setinha, tá? Que vai representar o caimento das águas de um telhado. Né? E o que acontece com esse símbolo? Né? Ele é uma setinha que poderia ser assim. Qual é a relação que essa seta daqui tem com essa linha daqui? Como é que a gente chamaria essa linha? Raul, isso pode ser a linha onde eu coloco a calha do telhado. Essa daqui é a cumieira e essa daqui é o... Como é que é o nome dessa mesmo? Lara, você lembra ou não? Tem o rincão, tem os caibros, mas não é o caso. Né? Lembra, Lara? Essa do meio aí? Essa aqui, ó. Não lembro. Então, tudo bem. Deixa eu ver se eu acho. Não importa. Né? O que importa para a gente é que se uma gotinha de água cair aqui, ó, cair em cima dela, essa gotinha de água
vai ser dividida em duas gotinhas. Uma gotinha vai correr para cá e uma gotinha vai correr para cá. Tá? Então, qual que é a característica? Quando uma gota d'água cai nesse ponto, ela corre para cá. Por que ela corre para cá? Ela corre para cá porque desse ponto até a borda do plano, ou seja, aonde esse telhado daqui, e se isso aqui fosse a linha de terra, né? Essa face daqui é um plano de topo. E essas duas faces são planos paralelos à linha de terra. Por que a gota correu para cá? Porque sobre essa face desse plano de topo, esse é a menor distância até o plano horizontal. Para uma gota d'água, essa é a maior inclinação desse plano de topo. Quando a gente coloca as telhas de um telhado, a direção que as telhas fazem, percorrendo esse plano inclinado do telhado, faz sempre 90 graus com a reta, que é a interseção do telhado com o plano horizontal. Faz sentido o que eu falei, pessoal? Alguém abre o microfone aí e faz uma pergunta. Bruna, e aí? O que você achou? É isso ou não? Não, eu entendi o que você quis dizer. Então, quando a gente desenha essas retas, ó, todas essas retas, elas estão fazendo 90 graus com essa linha daqui. E o que é essa linha? É a interseção do plano do telhado com o plano horizontal. Assim como essa linha daqui, olha, eu estou agora traçando de vermelho, ela é a interseção entre dois planos diferentes. Certo? Então, vamos lá. Por que isso vai ser importante para a nossa matéria? Porque essas linhas, elas são chamadas de linhas de maior inclinação. Certo? Então, aqui eu tenho um grande plano, né? Olha só, são dois planos, não? Aqui, esse daqui... peraí. Página, porque eu acho que eu não salvei isso. A tela. Ó, aqui eu desenhei um plano. Quero essa face da pirâmide. Agora, desenho uma linha. Ó. Essa face daqui. Plano com esse. Lá no outro viado. Deixa para lá. Vamos falar das linhas de maior inclinação. Uma coisa que é importantíssima na geometria descritiva é a projetividade do ângulo reto. Né? Uma coisa que eu gosto muito no SketchUp, né? Pena que a versão ele está cada vez mais difícil, o negócio do Make, que só pode acessar a internet,
ele tem esse transferidor gigante aqui, olha. Então, quando eu desenho, no caso de uma pirâmide reta, tá? Só no caso de uma pirâmide reta. Quando eu saio do vértice dela e vou para a base, né, eu vou ter sempre uma reta que vai fazer 90 graus que vai passar pelo ponto mediano da aresta de base. Tá? Se a gente for olhar aqui, olha, cadê a trena? Então, desse ponto para cá, 1,768. Desse ponto para cá, 1,768. Então, esse é o ponto mediano. Se eu for olhar aqui o transferidor, olha que legal, o transferidor ele vai se adaptando aos planos, né? Se adaptou àquela face lateral da pirâmide, que pertence a um plano, e aqui ele vai se adaptar a outra face lateral, que vai pertencer a outro plano. Se eu medir esse ângulo daqui, olha, 90 graus, certo? Agora, imagina o seguinte, vamos desenhar a projeção dessa reta daqui, que é a reta de maior inclinação dessa pirâmide, vamos desenhar a projeção dela no plano horizontal. Lá no plano horizontal, agora o ponto mediano. Está lá no plano horizontal. Agora, vamos pegar a base da pirâmide. Paste in place. Dá um move agora. A projeção reta que desenhei na face lateral da pirâmide, ela também faz 90 graus com a base da pirâmide. Olha aqui, ó. Então, o que diz essa questão da projetividade do ângulo reto? O ângulo reto, ele sempre se projeta como um ângulo reto. Né? Olha só. Aqui eu tenho a reta, que é o vértice da pirâmide, e vai para o ponto médio da base da pirâmide. E essa reta aqui, ela vai fazer 90 graus com a base da pirâmide. Por quê? Porque ela é uma reta de maior inclinação dessa pirâmide. Então, 90 graus. A projeção dessa reta, que é reta qualquer, vai fazer também, ela faz a reta qualquer, com essa reta horizontal, elas fazem 90 graus no espaço. A projeção dessa reta, a face lateral dessa pirâmide no plano horizontal também vai fazer 90 graus. Ok? Então, isso é algo que vai facilitar o nosso trabalho na hora da gente encontrar a verdadeira grandeza dessas faces laterais dessa pirâmide. Tá? O que a gente faz com uma pirâmide quando a gente quer encontrar a VG dela? Por que é importante encontrar a VG da face lateral de uma pirâmide? Por que isso é importante, gente? Por que isso é importante para um construtor? Bruna, por que eu vou querer saber isso? Você é uma pessoa... Isso seria o meio da face? Não, olha só.
imagina, vou reformular a pergunta, tá? Imagina que isso aqui eu preciso comprar um material de revestimento para fazer as laterais dessa pirâmide. Como é que eu faço para calcular a área disso? Né? Olha só, se eu pegar e calcular a área disso pela planta baixa, ó, a planta baixa está me dizendo 3 metros quadrados. Se eu pegar a face lateral, eu vou ter quase 7 metros quadrados. Por que existe essa discrepância tão grande entre o valor que é me passado na planta baixa e o valor real dela? Porque são alturas diferentes? Exatamente. Olha só, na planta baixa, essa reta daqui está em VG? Essa reta aqui na planta baixa está em VG. Por que essa reta está em VG? Porque no espaço, essa é uma reta horizontal. Agora, essas outras duas retas aqui, ó, esta e esta, elas estão em VG? Não. Né? Por que elas não estão em VG? Porque elas são retas quaisquer, certo? Então, se elas são retas quaisquer, eu vou precisar encontrar a VG delas para eu saber o tamanho real desse triângulo. Né? Como assim? Eu vou fazer uma maquete de um telhado. O que eu preciso cortar com o estilete na folha de papel? O que eu preciso desenhar no CAD para usar na cortadora laser? Eu preciso desenhar a verdadeira grandeza das faces. É como aqueles postais que eu mostrei lá atrás no início da aula, né? No início do semestre. Quando você tem aqui, antigamente, nos sucrilhos, vinha nave espacial, recorte monte. Na Europa tem muito isso. Tem muito brinquedo assim. Né? Você precisa ter a VG das faces. Né? Senão a sua maquete vai ficar tosca. Né? Chegar na hora lá de mostrar o trabalho para o Robério, ele vai te dar um 0 maquete. Né? Você tem que usar para recortar as faces, você precisa usar a verdadeira grandeza. Não só a verdadeira grandeza de uma reta das faces, como está aqui nessa projeção horizontal, mas a verdadeira grandeza de todas as retas da face. Entendeu? Então, uma das maneiras da gente trabalhar isso é rotacionando essa reta, utilizando a base da pirâmide como eixo de rotação. Olha só. Eu estou usando essa reta, que é também a reta de maior inclinação. Né? Eu para vocês agora uma reta diferente. Né? Eu mostrei para vocês, quer dizer, mesma característica, mas uma outra reta. Eu usei uma outra. Anteriormente aqui, eu desenhei essa reta de maior inclinação, que era da outra face. Vértice e fui para a base. Né? Aí o que eu fiz? Eu rotacionei ela. Olha só. Ela e girei ela até o plano horizontal. E como é que eu faço isso?
primeira coisa que eu fiz aqui foi girar ela. Eu determinei um eixo de rotação. Qual é o eixo de rotação? Era o centro e o ponto médio da pirâmide. Né? Eu acho que tem um vídeo sobre isso. Eu vou colocar aqui agora. Para ele. Planificação. Oi? Quem que botou aí? Internet. Ah, espigão é o... Gente, olha só. Todo mundo me ouvindo ainda? Eu botei no link do texto esse vídeo daqui. Tá? É parecido com esses vídeos que eu fiz recentemente para entrar aí para corrigir os exercícios de vocês. Esse exercício, ele também está ali ele também está na pasta Xerox. Né? Qual é a ideia? Eu vou aqui desenhar primeiro a base de uma pirâmide, que é essa pirâmide que eu estou usando aqui para fazer o exercício. Tá? O que eu preciso para fazer esse desenho? Né? Eu preciso encontrar a verdadeira grandeza das faces laterais dessa pirâmide. Certo? Então, o que a gente faz? A gente vai utilizar uma reta, vai encontrar a VG de uma reta. Qual é a VG que eu preciso encontrar? É a reta VM. Por que eu estou chamando de M? Né? No caso, olhando aqui pelo SketchUp, M é esse pontinho daqui. Ó. Por que eu chamei esse ponto de M? Porque, no caso da pirâmide reta, o ponto médio de uma base, ele também vai ser, a conexão dele com o vértice também será uma reta de maior inclinação dessa pirâmide. Então, se eu for capaz de girar esse ponto para cá, eu vou encontrar a verdadeira grandeza dessa face. Agora, essa reta, ela é uma reta... Eu sei a VG dela? Eu não sei a VG dela. Né? Eu preciso descobrir antes a verdadeira grandeza dessa reta. E qual é a verdadeira grandeza dessa reta? Então, duas rotações. Né? Limpa. Volta aqui para o mouse. Olha lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa,
eu vou pegar esse triângulo aqui, que é um triângulo que não faz parte da pirâmide. Ele está lá dentro da pirâmide. Ele é formado por o quê? Pelo vértice, pelo ponto O, que é o centro da pirâmide, e pelo ponto M, que é o ponto médio lateral da pirâmide. E eu vou girar esse triângulo utilizando esse eixo MO. Agora, um detalhe. Voltando aqui. Deixa eu botar. E dar uma pausa. Quem saberia me dizer, gente? Tem aqui uma reta, que é o vértice da pirâmide. Desculpa, o vértice da pirâmide, eu tenho outro ponto que é o O. Como, nesse caso, é uma pirâmide reta, a reta VO faz 90 graus com o plano horizontal π. Eu sei a verdadeira grandeza dessa reta? Quem saberia me dizer isso? Camila Gama, você que entrou agora. Você está com o microfone, Camila? Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Que tipo de reta é essa reta VO aqui? Eu não tenho certeza, mas eu acho que é de perfil, não é? Não, ela não seria uma reta de perfil. Embora, se eu tivesse aqui, olha, se eu fosse desenhar o plano de perfil, ela vai se projetar em verdadeira grandeza no plano de perfil, tá? Imagina aqui, ó, o meu plano de perfil, π duas linhas. Tá? Ó. Então, se eu fosse desenhar aqui as linhas chamadas entre o ponto V e o plano de perfil, né? Eu ia ter aqui, ó, essa reta VO, tá? Em verdadeira grandeza. Tá? Essa reta VO, ela faz 90 graus com o plano horizontal. Então, no plano horizontal, ela se projeta como um ponto, né? A gente tem aquele caso que O coincide com V. Tá? Essa é uma reta vertical, ok? Então, a gente sabe a verdadeira grandeza dela, né? Uma reta de perfil, tá, Camila? Ela vai ser paralela ao plano de perfil de duas linhas. Então, é como se eu pegasse uma reta, se eu pegasse essa reta VO aqui e eu inclinasse ela um pouco. Enfim, mas não vai ser esse é o caso. Então, eu sei a verdadeira grandeza dela, apenas olhando para a projeção dela no plano horizontal. No caso, alguém sabe me dizer que tipo de reta é a reta OM? Roberta, você está com o microfone, Roberta? Oi. Oi. Qual foi a pergunta? Que tipo de reta é a reta OM? Essa que eu estou riscando aqui. É uma reta qualquer? Não. Não. Ela aqui, ó. Vou riscar de vermelho. Agora eu vou riscar de amarelo. Aqui. Ah, tá. Olha, essa reta VM que eu estou desenhando aqui é uma reta qualquer.
Tá? Essa reta que sai aqui do vértice da pirâmide e vai até o ponto M. Ela é uma reta qualquer. Agora, essa aqui, ó, que tipo de reta é essa? Quem sabe, gente? Seria uma reta frontal? Não, veja, no desenho aqui eu tenho plano horizontal, né? Ó, a base dessa pirâmide... É uma reta topo? É? Ou não? Não, a reta de topo seria essa daqui, ó. Isso aqui seria uma reta de topo, né? Ó. A reta de topo é prima da reta vertical. A reta porque não está reto, né? Exatamente. Não a pirâmide. A pirâmide ela não está reta, né? Ela é igual aquelas figuras que a gente deu nos outros exercícios. Né, eu não gosto quando a pirâmide fica com a base retinha. Eu acho que ela fica muito mais bonita quando a base está rotacionada. A reta de topo, ela é essa daqui. Ela vai fazer 90 graus com o plano vertical pininho. Toda essa base dessa pirâmide é formada por retas horizontais. Né? Elas são retas, no caso dessa pirâmide aqui desse desenho, são retas horizontais que pertencem ao plano horizontal, cota igual a zero. Ela podia estar elevada, ela podia ter uma cota positiva, assim. Não mudaria esse exemplo. Então, veja, essa reta OM, ela vai ser paralela a essa lateral da pirâmide aqui, ó. Aqui por A, B, C, D. Né? Essa reta OM, ela está paralela à reta AB. Ela pertence ao plano horizontal. Então, que tipo de reta ela é? É uma reta horizontal, não? Perfeito. É isso mesmo. Ela é uma reta horizontal. Né? Então, olhando para esse triângulo OMV, né? Vou grifar ele aqui de verde agora. Né? O, V, M. Quais são as retas desse triângulo e eu conheço a VG dela? VO? VO, muito bem. Mais alguma? Né? Triângulo tem três retas aqui, né? Formado por três lados. Qual desses lados eu conheço em verdadeira grandeza? Não precisa ser num plano só, né? A reta VO, que alguém falou agora, é uma reta vertical. Que tipo de reta é a reta VM? Uma reta qualquer? Perfeito, é uma reta qualquer. Então, eu não conheço a verdadeira grandeza dela pelas projeções dos planos horizontal e vertical. E a reta é MO. É uma horizontal. É uma horizontal. Então, eu já conheço duas retas desse triângulo. Né? Eu sei a medida de duas retas desse triângulo. Nossa, eu fiz isso também. Eu conheço duas retas desse triângulo.
Tá? A reta, conheço a VG de duas retas. Então, eu vou utilizar o que para conhecer a verdadeira grandeza de MV? Eu posso utilizar Pitágoras? Não, porque a gente está em aula de geometria descritiva. Então, a gente tem que encontrar isso com métodos descritivos e não com Pitágoras. Então, o que a gente faz? Tá? Eu poderia rotacionar essa reta para um dos planos de... rotacionar esse triângulo para um dos planos de projeção. Tá? Eu poderia, por exemplo, rotacionar esse triângulo para o plano vertical. Né? Imagina o seguinte, olha, se eu pego essa distância daqui, ó, eu meço a distância da reta OM no plano horizontal, e aí eu lanço essa distância aqui no plano vertical. Ó. Isso que eu fiz foi um rebatimento. E o que eu utilizei como eixo? Eu utilizei como eixo a reta OV. Mas não é isso que geralmente eu faço. Pessoalmente, eu acho mais prático e mais fácil para se entender quando a gente usa o plano horizontal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir. Nesse vídeo, eu estou medindo a distância da reta VO no plano vertical e vou utilizar como eixo de rotação a reta horizontal OM. Então, eu vou pegar essa distância daqui, que é a altura da pirâmide, e vou lançar ela partindo do ponto O com um ângulo de 90 graus, tá? Até eu atingir a distância. Então, olha, o que isso vai me dar depois no meu desenho? Isso vai me dar aqui, olha, o que eu fiz? Eu girei o triângulo inteiro utilizando OM como eixo de rotação. Aí eu transformei a reta VM, que era uma reta qualquer, numa reta horizontal. Aí agora eu tenho a VG desse triângulo. Faz sentido isso, gente? Thomas, faz sentido isso, Thomas? Sim, deu para pegar. Bom, eu fico aliviado, gente, porque eu fico falando aqui, eu me sinto muito sozinho. Quando ninguém fala, eu fico assim, está gravando um monte de vídeo só. Aula, né, essas atividades telepresenciais, eu quero mais participação de vocês. Estão participando pouco, perto das outras turmas. Então, vamos lá. Eu já salvei essa telinha aqui, né, que sou eu rabiscando em cima do vídeo. Deixa eu lembrar aqui o que eu fiz. Vamos tocar esse vídeo daqui. Vocês podem pegar o link dele, tá aqui, ó. É esse, eu botei aqui no chat, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou rebater esse triângulo, achar o VG dele, e aí com essa VG, né, volta um pouquinho aqui, peraí. Depois que eu conheço a verdadeira grandeza da reta, que é a reta OM, tá? Só que aqui já é, olha, aqui já vai ser um M rebatido. Já não é mais... Ops, desculpa. Esse é o ponto V rebatido. Ponto V rebatido. Ponto M não saiu do lugar. Vejam, eu tenho essa verdadeira grandeza agora, certo?
Se eu tenho essa verdadeira grandeza, eu posso usar agora, olha, a reta AB como eixo de rotação. Vejam que o ponto M não saiu do lugar. Com a reta AB como eixo de rotação, agora, basta que eu use a reta AB passando pelo ponto M, uma outra reta com um ângulo de 90 graus. Aqui, olha, eu vou ter o ponto V rebatido. De onde eu tirei essa distância daqui, ó? De onde que eu tirei essa distância? Né? Que distância é essa daqui? Essa distância é a VG da reta VM, que era a reta qualquer que eu queria conhecer. Né? Essa distância, ela veio daqui, ó. Veio desse primeiro rebatimento. Então, eu vou pegar o meu compasso, vou botar a ponta seca aqui e vou fazer um arco. Quando esse arco cruzar com a reta VM, eu encontrei a distância final. Mouse, clear, toca. A primeira parte do enunciado é desenhar a pirâmide. Desenhar a pirâmide é bem fácil. Olha só. Estou pensando, eu vou passar para vocês hoje alguns exercícios. O que eu queria que vocês fizessem é só uma primeira parte desse exercício. Eu vou querer que vocês desenhem apenas as pirâmides. O rebatimento. Mas já é legal vocês entenderem, né? Até essa parte do exercício é fácil. Né? Olha só. Dá para a gente entender, por exemplo, por que essa reta aqui, olha, por que ela está tracejada? Né? Sendo que aqui é o vértice, isso é B', aqui é O', e isso aqui é A, aqui é, esse aqui é B, aqui... Ops, não, o A está errado. Tá? A', C, e aqui seria o ponto C', e aqui o ponto D, e aqui o D'. Tá? Então, olha só.
Quem sabe me dizer por que a reta V', C' está tracejada? Porque ela tá por trás. Porque ela está por trás. Ela está por trás do quê? Da face. Exatamente. E de duas, ela está por trás de qual face exatamente, Bruna? Da face AVD. ADV, É. que é essa face que eu desenhei agora aqui, ó. Tá? Né? Então, essa reta VC, ela está por trás da face ADV. Perfeito. Né? Então, assim, dá para a gente entender, olha, que cada um desses triângulos que eu vejo na projeção horizontal, eles não são triângulos desenhados no plano horizontal. Eles são triângulos no espaço, certo? Que aqui a gente tem a face, ó, eu vou colorir de azul escuro, a face ADV, certo? Vamos botar agora num azul clarinho, a face ABV. Né? E aí, aqui seria a reta qualquer BV, na sua projeção vertical, B', V', e aqui a reta qualquer BV na projeção horizontal. Aqui embaixo, ó, pertencente à linha de terra, sobre a linha de terra, está a reta A'B', projeção horizontal da reta AB, dada pelas suas notações A e B. Aqui, projeção horizontal AD. Aqui, ó, projeção horizontal AD. E aqui a projeção vertical da reta qualquer DV. Projeção horizontal da reta qualquer DV. Tá? Então, assim, desenhar essa pirâmide sobre épura, a primeira parte desses meus exercícios, ela é bem fácil. Né? Desenhe a pirâmide tal. Né? Desenhe essa pirâmide. Então, está aí. Ó. A pirâmide está desenhada. Já é 1/3 do exercício. Né? A pirâmide desenhadinha aqui sobre a épura. Né? Qual é a parte agora que fica um pouco mais complicada? É basicamente a função principal da geometria descritiva quando se trata de resolver problemas. É encontrar a verdadeira grandeza desses elementos que a gente desenha. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Agora que o vídeo vai desenhar o desenho. Nossa. Olha só. O que eu fiz aqui? Para é importante, gente. A explicação que eu dei, mostrar, vamos ver como é que ela fica em épura. Imagina que eu tenho aqui um ponto, uma reta que sai do ponto V e vai até o ponto M. E essa reta é a reta de maior inclinação dessa face AVD. Certo? Olha só, estou desenhando ela aqui. Ó. Aqui é a face da pirâmide. E aqui, vou usar a ferramenta de linha, aqui é a reta. Tá? Aqui é a reta. Né? É a reta MV,
ou reta VM, tanto faz. Né? Aí, eu tenho também essa outra reta aqui, ó, que é uma reta vertical, certo? E aí, eu tenho uma reta horizontal. Tá? Esse triângulo, olha, que aqui eu estou vendo ele assim de lado, né? Nessa projeção horizontal, ele se projeta como uma única linha. Por que ele está se projetando como uma única linha? Porque a reta VO é uma reta vertical. Aqui, o meu ponto V coincide com o ponto O. Então, aqui é o ponto M, linha, né? A O linha. Então, O, M, olha, está aqui embaixo, ó, O, M. Assim como a reta qualquer, MV. Ela também está aqui, ó, MV. Tá? Então, qual é a primeira coisa que eu faço? Bom, eu conheço a verdadeira grandeza da reta VO, que é essa altura aqui. Eu vou pegar essa altura e vou traçar uma linha guia que faz 90 graus com a reta MV. E sobre essa linha guia, partindo do ponto O, eu vou desenhar, medir a verdadeira grandeza da reta OV. Está desenhado aqui, inicialmente. Tá? Olha, essa daqui é a distância do ponto O ao ponto V. Então, aqui seria o ponto V rebatido. Né? Eu peguei a verdadeira grandeza da reta OV e lancei sobre uma linha guia que faz 90 graus com um eixo de rotação, que é a reta MO. O ponto M e o ponto O não saíram do lugar. Então, agora, aqui, eu tenho a verdadeira grandeza de MV, através desse triângulo rebatido. O que foi nessa etapa agora? Na etapa, eu peguei a reta AD e utilizei ela como um segundo eixo de rotação. E o que eu fiz? Eu vou botar a ponta seca do meu compasso no ponto M e vou transferir a verdadeira grandeza de MV, que era uma reta qualquer, e com esse rebatimento
eu passo a conhecer a verdadeira grandeza dela, né? E lançar para um segundo ponto V rebatido aqui. Agora, olha, eu tenho a verdadeira grandeza da reta MV aqui. Com isso, eu consigo a verdadeira grandeza das faces dessa pirâmide. E aí? É muito difícil isso? Eu acho que isso é um processo trabalhoso. Eu não diria que é um processo trabalhoso. Como qualquer processo trabalhoso, no final de contas, você com a prática, você faz ele rapidamente, passa a fazer ele rapidamente. Então, YouTube, como você é chato. Esse é um primeiro resultado desse exercício. Ana Arias, e aí? Entendeu alguma coisa? Não entendeu nada? A minha internet caiu umas 2 vezes aqui, eu estou um pouco perdida, mas eu vou pegar tudo. Não, beleza. Depois eu vou colocar essa aula no YouTube. Tá? Tá complicado. Ontem fiquei o dia tudo sem luz também. Ai, que coisa, cara. Não, anteontem, a minha internet rápida parou de funcionar. Zero sinal. Aí eu avisei lá. O cara viria só às 3 da tarde, mas eu dei sorte. Eu comecei a aula de ontem pela internet do celular, né? Aí, na primeira hora de aula, o cara veio mais cedo, em vez de vir à tarde, ele veio às 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, aí já resolveu, aí eu já consegui continuar dando a aula à tarde. Mas eu acho que a demanda pela internet nesses dias de quarentena cresceu demais, né? Só tem isso, né, para fazer, para usar, para estudar. Mas não se preocupa, porque a aula vai estar toda no YouTube. Essa aula de agora que eu estou gravando aqui, depois eu subo ela. Sim, sim. Todo mundo... esse exercício da pirâmide... Lara, você chegou a ver algum outro ali Chegou a ver algum outro pirâmide que a gente poderia pedir para eles fazerem, além desse? Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa pasta Xerox. Mudança de planos. Então, isso aqui é o meu HD. E aqui, vamos lá, pasta Xerox. Aí, aqui, a gente vai ter figuras. Essa aqui é legal. Pirâmide reta de base quadrada. Tá. Então, olha só. Esse exercício daqui, ele é o pirâmide e prisma de base quadrada no plano horizontal. Então, vai ser esse daqui, pirâmide e prisma de base quadrada no plano horizontal. Tá? Então,
Vale dar print da tela, tá? Entra aqui na pasta dos alunos, pirâmide prisma de base quadrada no plano horizontal. Então, olha só, aqui, esse exercício, ele vai pedir um monte de coisa, tá? Eu só quero que vocês desenhem o volume. O primeiro exercício, ele está falando assim, pirâmide reta de base quadrada paralela ao plano horizontal. Num primeiro momento, eu só quero a pirâmide. As duas projeções da pirâmide, obviamente. Ou melhor, as três, porque se ele tem aqui uma reta, eu quero a épura da pirâmide em π, π' e π2'. Né? Então, o que ele está falando aqui, esse exercício? Uma pirâmide reta tem como base um plano quadrado, tem como base um quadrado paralelo ao plano horizontal π. Já sei alguma coisa aqui. O quadrado está inscrito numa circunferência de raio 2,7. A pirâmide possui altura de 4. O vértice A possui afastamento 1 e abscissa superior à do centro O. As coordenadas do centro O são 5,5, 3,3, 1,7. Daí a gente tem o seguinte problema, né? A gente não sabe direito essas distâncias aqui nessa folha de papel. Não tem problema, porque num primeiro momento vocês ignorem esse plano alfa aqui, tá? Eu não quero a interseção da pirâmide com o plano de topo alfa dado no exercício. Não vamos fazer isso. A verdadeira grandeza das faces laterais do tronco da pirâmide e da face que cobrem o tronco. Esse daqui já pode tentar fazer, embora vamos tentar resolver isso junto, mas já podem tentar fazer isso. E a projeção do tronco em π2', isso também é para fazer. Todos os vértices devem ser nomeados, todas as arestas, oculatas não, ocultadas. Todas as arestas ocultadas devem ser traçadas. Achure as faces resultantes com cores leves. Então, vamos ignorar essa parte da interseção do plano com o plano alfa. Dá para entender, gente? A gente tira. Isso a gente vai fazer agora ou é para fazer depois da aula? Geralmente eu peço para fazer isso em sala de aula. Então, poderia ser agora. Poderia pegar o material de desenho, tenta fazer agora. E, não sei, vocês usam quem que usa computador, quem que usa telefone? Joinha para Eu estou no computador. Joinha para computador, palminha para telefone. Computador. Tá. Bom, enfim, pode, quem tiver, eu não sei como é que faz para pegar, como é que faria para pegar uma foto e botar no computador? Tirar uma foto com o telefone. Bom, pode tentar. Não dá para só imprimir? Não, porque tem gente que não tem impressora. Não, eu, por exemplo, não tenho impressora. Tá? Não, porque, olha só, a ideia é vocês fazerem esses exercícios numa folha de papel em branco, tá? Já que eu não vou cobrar, eu vou dar um jeito para vocês desenharem esses planos quando for para a gente desenhar os planos. Por hora, olha só, daqui desse ponto 0 até aqui,
O computador demora um pouquinho para ligar essa ferramenta. Esse pi duas linhas, ele vai ter... Pode usar 86 milímetros, tá? Esse traço de pi duas linhas aqui. Então, no fundo, o enunciado vocês podem ler no computador, e no caso dessa primeira folha desse exercício, dá uma distância de 85 milímetros para pi duas linhas do zero. E pronto. Né? No fundo, basta você desenhar a pirâmide primeiro e depois você desenhar a reta para pi duas linhas. Desenha ela antes pi e em pilinha. E depois você escolhe aonde você vai colocar ela em pi duas linhas. Tá? E o segundo exercício que tem nessa folha é um prisma reto. Prisma reto de base quadrada paralela ao plano horizontal. Então, diferença de prisma e pirâmide. Né? Aqueles exercícios aqueles 3 exercícios que estão na apostila de retas são prisma. Tá? Vamos lá. O que ele fala aqui? Ó? Um prisma reto de base quadrada paralela ao plano horizontal. Então, um prisma reto tem de base quadrada paralela ao plano π. Está inscrito em uma circunferência de centro O, 6, abscissa 6, afastamento 4, meio. E ele tem raio 2 centímetros. Um de seus vértices possui afastamento 5 e a menor abscissa possível. Valor de afastamento. Sabendo que a altura do prisma é 4,5, pede-se. Então, eu só quero o prisma. E a projeção dele em π, no plano horizontal π, no plano vertical π', e no plano de perfil π duas linhas. Tá? Aí o que você precisa fazer? Precisa da interseção dele com o plano alfa? Não. A VG do tronco de prisma também não precisa fazer isso ainda. A projeção do prisma sem a interseção dele no plano alfa. Só quero a projeção dele no plano π duas linhas. Ignora ainda tudo que for relacionado à interseção de plano alfa. Aqui, qual é a distância que eu usei aqui? 85 milímetros. Tá? Gente, olha só. Quem aí tem... quem tem telefone da Google, aí? Quem tem Android? Dá joinha para quem tem Android. O resto do pessoal tem iPhone, é isso? Bom, uma maneira da gente fazer isso, tanto no Android quanto no iPhone, vai ser a seguinte. Eu vou ligar aqui a minha câmera. Então, fecha o desenho. Top share. Top share. Então, olha aí, dá uma olhada aqui. O que eu vou fazer, eu vou mostrar. Essa aqui é a câmera do telefone. Eu estou usando a câmera do computador. Né? Então, ó, esse daqui é um croquis que eu usei, que eu fiz para um daqueles vídeos do Figuras. Tá? Então, no meu telefone, eu tenho um aplicativo que é esse cataventozinho aqui, ó, tá? Que é o Google Fotos. O Google Fotos, ele está disponível para quem tem iPhone ou quem tem Android. Raul, eu faço isso de outra maneira. Beleza. O que é o importante? É você pegar com alguma velocidade, a gente conseguir abrir uma foto que está no telefone na tela do computador, tá? Para eu poder ver vocês ver a fotografia do exercício de vocês durante a própria aula. Durante essa nossa aula, não, essa nossa atividade
telepresencial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a câmera do telefone. Cadê a câmera? Aqui, né? Então, aqui tem a minha câmera, né? Oh, que legal. Uau, que viagem, né? E vou tirar uma foto aqui do meu caderno. Então, está aqui o meu caderno, em cima do meu tablet, com a minha canetinha da Wacom. Pronto. Tirei uma foto. O Google Fotos tem espaço ilimitado para fotografia que a gente coloca na fotografia na internet. Então, como o meu telefone está conectado nessa mesma rede Wi-Fi, eu já configurei o Google Fotos para que ele suba as fotos que eu tiro. Então, eu vou agora acessar aqui o fotos com PH. PHOTOS, fotos.google.com. Tá? Deixa eu ver se não tem nenhuma fotos de domingo. Não sei se vai ser tão rápido. O telefone já está. Vendo que ele tem uma nuvenzinha ali, olha. Tem a estrelinha, os três pontinhos, a estrelinha e uma nuvenzinha. Eu vou apertar na nuvenzinha e aí ele vai subir essa foto agora mesmo. Tá legal. Acabou de subir. Então, vou dar um refresh dela. Prontinho. Então, olha só. Share screen. Olha que legal. Ó. Então, tem a foto do meu almoço que o pessoal gostava de tirar. Eu tiro foto do meu almoço na quarentena. Aqui as minhas fotos pessoais e tal. Aí, aqui a foto que eu acabei de tirar. Então, fica para quem não tiver esse esquema rapidamente, já não tiver um esquema de eu consigo botar o que está na tela do meu telefone e na tela do meu computador. Então, fica aí essa dica, né? Do Google Fotos. Eu tiro uma foto com o meu Android, vou tirar uma foto minha agora, cadê? Selfie, como é que faz selfie mesmo? Eu sou um desses caras que não sabe fazer selfie. Tá aqui, pronto. Tadã, pronto, tirei uma selfie aqui com o meu telefone. Não. Aí eu vou abrir isso, não na câmera, vou abrir no Google Fotos, vou apertar a nuvenzinha, fazendo o upload. Volta aqui. Acabou de fazer o upload, vou dar um F5 aqui no Google Fotos. Já entrou fazendo o biquinho e a outra. Pronto. Né? Então, dá para a gente usar esse esquema de vocês desenharem o exercício rapidamente numa folha em branco e usar a câmera do telefone para o exercício e tirar as dúvidas. Ok? Então, deixa eu tirar o meu... Gente, aonde está esse exercício mesmo? Alguém não tem o link da pasta Xerox? Lara? Manda aqui no chat do... Você pode fazer isso para mim, Lara, por favor? Você tem aí o link da pasta Xerox?
rapidamente, não? Ah, eu tenho aqui, ó, pronto. Eu ainda estou compartilhando a tela, né? É só pegar aqui, Raul Bueno. Eu esqueci isso. Está aqui no meu site da disciplina. Então, GD. Aí tem aqui, né? Copiar isso aqui. Tem o endereço do link. Vou lá aqui. Então, se eu clicar aqui, qual é esse exercício? Drive. Na verdade, eu gosto de abrir esse link, não basta. Abrir ele do jeito que vocês veem. Navegação privada. Então, a gente está aqui na pasta Xerox. Vai. Ele vai ser exercício figuras, exercício esse daqui, né? Pirâmide e prisma de base quadrada. Deixa eu botar aqui uma lista. Exercício pirâmide e prisma, exerc, pir, epris, quad, plano, or. Né? É este daqui. Esse exercício aqui. 2 páginas, né? Lembrando que essa distância do 0 até a segunda linha de terra é 86 milímetros, 8,5, 8,6 centímetros. Isso para os 2 exercícios. Certo? Então, vamos tentar em meia hora fazer mais ou menos rapidamente, numa folha em branco, esses exercícios. Okay? Vou dar uma pausa de 5 minutos. Eu já volto aqui para a minha mesa.